Muitas pessoas encontram o grande amor da sua vida na internet, principalmente nas redes sociais. E foi assim que Guadalupe acreditou que aconteceu com ela, quando conheceu Larry, um homem dos Estados Unidos que morava no país dela. Eles se apaixonaram, mesmo que ele fosse 45 anos mais velho. A história de hoje é de Guadalupe e aconteceu na Nicarágua. Sexta estranha com gente esquisita. Olá, meus queridos estranhos e estranhas, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal onde eu conto casos estranhos, reais e criminais algumas vezes por semana. Tá aí o vídeo no último dia do mês, porque hoje é dia 30 e hoje é o começo aí de uma nova semana e amanhã é o começo de um novo mês. Então, tudo de bom aí pra vocês. Tanto na semana, tanto no mês, em tudo, gente. Tudo mesmo, que esse mês aí de julho seja maravilhoso e traga boas coisas pra vocês. E depois vocês me contam o que aconteceu de bom com vocês. Eu adoro saber coisas boas. As tristezas eu já procuro aí na internet, já fico lendo essas coisas o dia inteiro. Então, quanto mais notícias boas, é isso aí. Bom, estou gravando dessa vez com fundo aqui da minha estante maior. Então, algumas pessoas vão me perguntar por que meus livros estão virados. Gente, a parte de lá que vocês não veem mais é a parte do meu outro cenário, do outro canal. Então, por isso que eu quis virá-lo. Na verdade, é uma coisa que eu sempre quis fazer. Eu sempre mudei muita coisa aqui na minha estante. Por exemplo, já arrumei por nome de escritor, já arrumei por editora, já arrumei por autora, já arrumei de um jeito que eu achei que eu ia gostar muito, que ficou lindo, que foi por cores. Só que eu não gostei, eu fiquei só com uma semana e já mudei, porque não era funcional pra mim, sabe? Os livros não combinavam. Hoje eles estão mais ou menos por categorias, então tem o terror, tem o criminal, tem o romance ali embaixo. Hoje ele está nessa categoria. E aí eu sempre quis fazer isso, deixar meus livros virados assim, porque fica mais clean, sabe? O ideal era que fossem livros que eu já tivesse lido, porque não ia ficar mexendo tanto neles. Eu acabei fazendo isso com os livros do Stephen King, porque aí eu sei que a Stephen King está aqui, e outros livros de terror. Exatamente por isso, porque é algo que eu sempre quis fazer, e aí eu aproveitei para utilizá-lo aí no novo canal, no cenário do novo canal, porque lá o que chama mais atenção são as coisas expostas, principalmente esse dinossauro lindo. Então vamos para a história de hoje. A história de hoje se passa em um país chamado Nicarágua, que fica entre o Oceano Pacífico e o Mar do Caribe. É um país da América Central que tem lagos, vulcões e praias. Uma cidade que é muito famosa é a Granada, e foi em Granada que essa história aconteceu. Então nós temos uma jovem chamada Guadalupe del Carmen Garcia, que nasceu em Granada em 1996. Durante a juventude dela, ela teve relacionamentos e ela engravidou 2 vezes. Então ela era mãe de 2 filhos. Infelizmente, esses casos não deram certo. No entanto, o que a família dizia é que ela era super apegada aos filhos e ela cuidava super bem, sabe? Era uma ótima mãe. Ela vivia em uma região que era uma região rural e era como se fosse uma chácara, uma fazenda de propriedade do pai dela. Então, o que acontecia? A família acabava sempre morando perto, sabe? Você precisa de uma casa para morar? Vamos abrir aqui um puxadinho para você. E assim que funcionava. O que ela fazia para sobreviver, assim como o resto da família, era fazer tapetes. Ela fazia os tapetes e vendia. Na mesma região, bem pertinho, morava uma pessoa chamada Marta Auxiliadora Lopes Zenteno. Elas tinham apenas 2 anos de diferença e aí elas cresceram juntas, unidas, eram melhores amigas de tudo. Marta gostava de jogar beisebol e o grande sonho dela era jogar beisebol profissional, no entanto não dava, então ela jogava de certa forma para ganhar uma grana, só que não profissional. Ela também tinha abandonado a escola, que é algo que ela já estava correndo atrás, porque ela tinha, mais uma vez, se matriculado para terminar o ensino médio. Então, Marta sempre foi muito esportista. Guadalupe, a melhor amiga, era o oposto. Ela gostava bastante de redes sociais, e foi aí que ela conheceu um homem chamado Larry. Ele tinha nascido nos Estados Unidos, tinha vivido nos Estados Unidos durante anos e anos e anos, até que
ele foi morar na Nicarágua. Ele já vivia lá há 10 anos. O que dizem, a gente não tem muita notícia desse Larry não, tá, gente? O que dizem é que ele tinha problemas com dinheiro no país dele, então uma casa dele foi retirada e ele também devia cerca de $20.000 em impostos. Aí ele foi para Nicarágua e começou a trabalhar lá. A gente não tem certeza de nada sobre esse cara e parece que nem investigaram muito também para confirmar se o que ele dizia era verdade ou não. Conheceu Guadalupe, eles ficaram meses conversando, resolveram se encontrar pessoalmente, deu tudo certo, eles se gostaram, começaram um relacionamento sentimental, amoroso, consideravam então que eles eram namorados e, gente, basicamente alguns meses depois, coisa assim bem rápida, eles se casaram. Então agora nós temos Guadalupe, de 23 anos de idade, casada com um homem de 68 anos. Larry era pai de 2 filhas, uma que vivia nos Estados Unidos e a outra que vivia em Nicarágua. O casamento foi simples, foi na região que Guadalupe mora, com toda a família dela e com as amigas mais próximas. Claro que a melhor amiga Marta estava lá. E o que a gente descobre é que Larry não gostava de Marta. Porque assim, o casal gostava muito de sair para beber, eles iam muito em bares, sabe? Guadalupe gostava muito disso e Larry aparentemente também. Muitas vezes a melhor amiga ia junto e ele não gostava, o que a gente até entende, né? Porque era pro casal estar junto. Mas o que ele diz é que ele acreditava que as duas não eram só amigas, não. Que elas eram muito mais, que elas eram amantes, só que elas não contavam pra ninguém. Apesar das duas garantirem de pé junto que não, que era só uma amizade desde a infância. Pra vocês terem noção, até a família de Guadalupe e até a família de Marta explicaram isso, que elas cresceram juntas, elas eram consideradas irmãs. A família de Guadalupe considerava Marta como uma filha ou como uma sobrinha. Marta chamava a mãe de Guadalupe de tia e assim era com a outra família também. Só que Larry não entendia isso. Ele tinha certeza que as duas tinham um relacionamento íntimo. Era algo que entrou na cabeça dele e ficou lá. O que a família de Guadalupe disse é que não tinha muito contato com Larry. A partir do momento que eles se casaram, eles continuaram morando onde sempre moravam. Então Guadalupe continuou morando com a família dela, na casinha dela, com os filhos, e Larry continuou morando em um hotel. Ele tinha um quarto de um hotel em uma cidade e ele dizia que aquele hotel ele não pagava nada porque era da família dele, o que também ninguém nunca confirmou se era verdade ou não. Eles sempre se viam, sempre davam um jeito. E aí nós estamos em 2020, em março de 2020, no começo do ano, Larry foi ao médico e descobriu que estava com câncer. O que falaram é que infelizmente não tinha mais o que fazer, já tinha se espalhado, era um câncer terminal e que ele só tinha apenas algumas semanas de vida. Calhou até dele ir visitar a mãe de Guadalupe, e o que a família de Guadalupe sempre dizia é que apesar de não ter muito contato com Larry, ele sempre foi muito gentil, muito educado com todo mundo, sempre tratando todo mundo muito bem. Apesar de saberem que aconteciam brigas entre ele e Guadalupe, realmente tudo por causa de ciúmes. Larry foi na casa da sogra, contou como ele estava doente, basicamente ele foi já para se despedir. Ele falou: estou me despedindo de você, porque não sei quanto mais irei viver. Aí ele perguntou onde estava a esposa, ele descobriu que ela tinha ido para um barzinho, só que quem estava com ela nesse barzinho era Marta. Aí já mexeu no ponto fraco dele. Então ele pegou o carro, dirigiu, chegou até o bar, e o que as pessoas próximas disseram é que foi um encontro ok. Tava todo mundo bem, todo mundo conversando, os três estavam se dando bem. Até que Larry começou a questionar as duas, porque ele queria a confirmação que elas tinham um relacionamento íntimo. E elas começaram a falar que não tinham. Aí, foi nesse momento que Guadalupe aproveitou para questionar o marido: por que que você não está cuidando do meu visto, do meu passaporte, porque eu quero conhecer os Estados Unidos. E ele falou que não, que isso nunca iria acontecer, que ele nunca a levaria para os Estados Unidos. Aí Marta, em algum momento da história, ela também se intrometeu na briga,
porque era amiga dela, sabe? Sabe quando a gente tá ali no meio de dois, a gente quer dar algum palpite? Às vezes pra ajudar, só que, né, os dois não estavam bem. Foi isso que aconteceu. Só que eles estavam agora em uma briga que todo mundo estava olhando para eles. Então o Larry falou, olha, vamos conversar em um outro local, vamos para um lugar mais tranquilo. Elas aceitaram, entraram no carro e foram para um determinado local. Foi a partir daí que ninguém mais nunca viu as meninas com vida. Nas primeiras horas da manhã, no dia 2 de março de 2020, ligaram para a mãe de Guadalupe, avisando que a filha dela tinha sido encontrada perto de uma ponte com a melhor amiga dela, Marta. As duas tinham recebido 2 tiros. Quando foram encontradas, Guadalupe já estava sem vida. Marta foi encontrada com vida e foi levada até o hospital, só que ela faleceu algumas horas depois. Então nós temos as vidas acabadas de 2 jovens, de 23 e de 21 anos. Quando a polícia foi até a mãe e a família de Guadalupe, a primeira coisa que ela falou foi Larry. Quem poderia ter feito isso com ela foi a pessoa que saiu daqui procurando minha filha. Então foram até o bar, souberam de toda aquela história, que encontraram os 3 brigando. Sim, ele era um suspeito. Naquele mesmo dia, naquele mesmo 2 de março, ele foi preso às 8 horas e 45 minutos. Ele estava em um restaurante jantando, normal, gente, normal, como se ele não tivesse feito nada. Então, os policiais entraram, o prenderam, ele não reagiu, ele foi preso. Com ele também encontraram uma arma, ele não tinha autorização de posse de arma no país, então era ilegal essa arma. Descobriram fazendo o teste que realmente há pouco tempo essa arma tinha sido disparada. As famílias de Marta e de Guadalupe, que eram muito próximas, muito amigas, elas ficaram arrasadas, porque elas não só perderam uma filha, como eu falei pra vocês, eles se consideravam parentes, então eles perderam também uma sobrinha, e esse cara deixou 2 crianças sem mãe. Bom, os crimes que ele foi acusado foram bem pesados. Foi acusado por feminicídio, só que na Nicarágua, o crime de feminicídio acontece quando o agressor tinha um relacionamento íntimo ou sentimental com a vítima, que foi o caso de Guadalupe, que era a esposa dele e tinha todo lá o relacionamento. Então, sim, nesse caso ele foi acusado de feminicídio. Contra Marta, como eles não tinham nenhum vínculo amoroso, sexual, nada disso, ele foi acusado de homicídio. E ele também foi acusado de porte ilegal de arma. Aí veio um porém, né, gente? Veio um porém. Ele não era cidadão nicaragüense. Talvez com o tempo, sim. Afinal, ele já estava há 10 anos no país. Ele tinha acabado de se casar com uma mulher que nasceu lá. Só que, até então, não, ele não era cidadão nicaragüense. E tem uma lei que diz que se um criminoso vai cumprir mais de 5 anos de prisão no país, o que, claro, iria acontecer, e esse cidadão é de outro país, essa pessoa vai ser extraditada. Você não tem noção. Era para ele ser extraditado naquele mesmo mês, naquele março de 2020. Iam devolver ele para os Estados Unidos, não ia ter julgamento, nada, e lá seria vida normal, porque a gente acredita que lá ele não tinha sido nenhum criminoso desse ponto. Cadê a justiça? A justiça não iria acontecer. Então, a família de Guadalupe, uma família humilde, ela teve que se virar nos 30 para conseguir e para pagar um advogado, e foi isso que eles fizeram. Aí sim, eles conseguiram que esse homem iria sim ser julgado no país deles, e que a justiça iria acontecer. Então, gente, só alguns meses depois, em maio, o julgamento já estava acontecendo. Olha só que rapidez maravilhosa. Nesse julgamento, foi possível descobrir mais ou menos como as coisas aconteceram. Então, eles estavam dentro de um carro, Larry parou em um local remoto, perto de uma ponte. Guadalupe ficou com medo do que ia acontecer, ela saiu correndo, só que ele foi, arrastou, a puxou pelo cabelo e atirou 2 vezes nela. Quando Marta viu tudo isso acontecer, ela também tentou fugir e aí ela conseguiu correr por um tempo até que ele foi atrás dela. Então, nós temos um homem de 68 anos de idade que tirou as vidas de 2 jovens e uma delas era a esposa dele, exatamente porque ele acreditava que as 2 tinham um relacionamento íntimo. E não só isso, se ele estava doente, se ele estava para morrer com o pé na cova, ele não iria deixar a esposa viva. Ele não iria deixar a esposa para ninguém. Muito menos para aquela mulher, porque ele achava que era isso que acontecia entre as 2. Esse foi
Motivo: ele não tinha mais nada a perder. A sentença de morte dele já tinha sido dada pelo médico. Então, no julgamento, ele foi considerado culpado dos 3 crimes. Pelo que ele fez com Guadalupe, com Marta e por ter portado arma ilegal. Ele recebeu 62 anos de prisão. Só que lá na Nicarágua, o máximo que a pessoa pode cumprir, o máximo que uma pessoa pode ficar presa é 30 anos. Então, na verdade, ele recebeu uma sentença de 30 anos de prisão. O que já é justiça, né? Considerando que ele tinha 68, olha só, 98 anos, você vai ser livre. Só que isso não aconteceu. Lembre que eu falei pra vocês que ele estava doente com câncer em estágio terminal. Em novembro de 2020, no mesmo mês que ele e Guadalupe iriam completar 1 ano de casamento, ele morreu. Ele teve uma parada cardíaca e ele faleceu no hospital. O que a mãe de Guadalupe dizia que não tinha certeza que ele tinha morrido, ele poderia ter inventado essa morte, ter fugido do país, que ela queria ver o corpo dele. Aí eu não sei te falar se ela conseguiu ou não. Só que é isso, né, gente? Um homem que teria que ficar 30 anos na prisão ficou apenas meses. Apesar do país ter tentado oferecer justiça, ela não veio. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no canal. É um caso que eu queria ter trazido mais informações, só que parece quando a gente vai pesquisar um caso brasileiro, sabe? As coisas são muito repetidas. No início todo mundo só fala disso, depois ninguém fala mais. Então o desenrolar da história não acontece muito bem, pelo menos, né, tratando-se de informação. Muito obrigada a você que assistiu aqui esse vídeo até o final. Muito obrigada mesmo. Também queria agradecer a todos vocês. Acho que eu vou fazer isso uma vez por mês, sempre no final do mês eu vou agradecer a todos vocês que fazem parte aqui do canal. Isso eu já faço sempre, né? Só que aos membros aqui do canal. Então eu vou deixar o nome aí passando dos membros aqui do canal. Muito obrigada por ajudarem o canal da forma que cada um pode. E também um obrigado especial a Ramela Mendonça. Muito obrigada também, que faz parte do membro aqui do canal, sendo membro patrocinador. Então, muito obrigada por todos vocês estarem aqui me acompanhando, mesmo, de verdade. E a gente se vê num próximo caso. Para quem ficou curioso e conhecer o canal do outro cenário, eu vou deixar aqui no comentário fixado também, tá bom? Beijinhos!